Vamos lá. Romanos, capítulo 4, verso 18. Eu não gosto de falar essas exposições iniciando a essa hora, porque obriga a gente a correr com conteúdo, e quando a gente corre com conteúdo, a gente não consegue refletir, às vezes, informações que precisam ser passadas. Romanos capítulo 4, verso 18. São os últimos versículos do capítulo 4 de Romanos. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele havia prometido, verso 22, em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Se alguém perguntar para você assim, o que é o Evangelho? Se você quiser resumir, você usa esse versículo 25 aí, tá certo? Ele foi entregue à morte por os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ao mesmo tempo que é um versículo pequeno, ele é extremamente abrangente no que se diz respeito ao Evangelho. Mas vamos lá, a gente vai falar dele no final. A gente hoje finaliza, ou melhor, ainda não finaliza o capítulo 5, ainda vai falar nisso. A gente está finalizando apenas o capítulo 4, né? E o texto de hoje, Paulo vai continuar usando o patriarca Abraão, como nós falamos, mas agora para falar da fé de Abraão. Qual é a consistência da fé de Abraão? Como é que é essa fé de Abraão, né? Antes da gente entrar no verso 18, eu quero falar só um pouquinho do verso 17, porque o verso 17, como eu disse na semana passada, ele é o fim de um assunto anterior, que é o capítulo 4 até o verso 17,5, e ele também é o início desse texto que nós estamos lendo agora. Então, na semana passada, nós terminamos com esse verso 17, e ele diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. Até aqui a gente já pode jogar para a coisa anterior, porque nós falamos anteriormente, né? Mas a partir daqui, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem, a gente já pode incluir um pedacinho no início que nós vamos falar hoje. Existe nesse texto aí no versículo 17 duas informações sobre a fé de Abraão. A primeira delas é em quem Abraão creu, ou seja, a fé de Abraão foi direcionada para quem? E segundo, o que esse Deus é capaz de fazer, ou seja, informações sobre a onipotência de Deus, esse Deus justamente que Abraão creu, né? O Deus de Abraão é o Deus que chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus e fez para ele a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, como a gente viu na semana passada. Uma promessa extremamente complexa, ampla, inimaginável para aquele patriarca naquelas condições, naquele momento. Mas foi isso que Deus chamou ele para ser, o dono do mundo. Você vai herdar tudo isso e todas as nações da terra vão proceder da sua família. Esse Deus em quem Abraão confiou e que o justificou, ele é apresentado aqui no verso 17 por duas características que vão dizer da onipotência de Deus. A primeira delas é o Deus que dá vida
aos mortos, né? O que Paulo está fazendo aqui? Ele está interpretando a fé de Abraão. É como se ele estivesse falando desse conteúdo que é o objeto da fé de Abraão. É como se ele estivesse pormenorizando a atitude de fé de Abraão. Quem é esse Deus em quem Abraão creu? Quais são os atributos dele? O que ele pode fazer? Abraão creu em quê? Não é? Então, Abraão creu em Deus que traz os mortos à vida novamente, um Deus que é capaz de ressuscitar mortos. A pergunta é, em que momento Abraão confiou em Deus dessa forma? Aonde a gente vê isso? Eu já disse isso aqui uma vez, você vai ver isso mais claramente lá no sacrifício de Isaque. Isaque, então, é o filho da promessa, é aquele filho que Abraão tanto esperava, como realmente a concretude da promessa de Deus. Ele consegue entender que Ismael não representa isso, mas Isaque representa isso. E num dado momento da história de Abraão, quando esse menino já está se tornando um homenzinho, quando ele já está começando nesse preparo, Deus então pede esse menino em sacrifício. E Abraão então leva esse menino como um cordeiro, não é? E vai conversando com ele pelo caminho, e vai chegando a esse lugar do holocausto. Abraão prepara tudo e o menino pergunta, onde está o cordeiro? Não é? E alguns vão dizer que quem vai responder essa pergunta é lá em João Batista. É João Batista que vai responder a pergunta de Isaque: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até porque o sacrifício ali de Isaque foi um sacrifício que não foi concluído, e ele é concluído justamente lá na frente em Jesus Cristo. Então, quando Abraão leva o menino para ali, e eu falei isso aqui uma vez, a pergunta que é: o que está passando na cabeça de Abraão naquele momento? Porque ele entende que aquele é o filho da promessa. Ele entende que daquele menino vai sair outras nações. E agora Deus me pede para matar. Só tem uma coisa que eu posso acreditar nesse momento, que é onde eu vou depositar uma grande gama da minha energia de fé, é que Deus vai ressuscitar esse menino. Ele vai trazer esse menino de volta. Você consegue entender o conteúdo da fé do patriarca? O nível de confiança que ele coloca nas mãos de Deus. É como se esse filho não se resumisse apenas a um filho biológico, mas ele de fato é o filho da promessa. Que ele não é uma coisa que provém unicamente do organismo, da parte orgânica, biológica de Abraão, mas ele é uma coisa que passa por Abraão, mas é de Deus. E a gente vai ver isso no segundo conceito que a gente pode interpretar aqui, já eu vou falar sobre isso. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai vendo, como que Abraão creu em Deus, nessa condição de Deus ser esse sujeito, essa divindade, que é capaz de trazer de volta à vida aquele que já morreu. Ele é poderoso para isso, né? Mas esse texto também aponta para a ideia de que Abraão também creu no fato de Deus poder trazer vida do corpo dele e de Sara, que segundo o texto já não tinha mais vigor para produzir vida. E é por isso que se interpreta Isaque dessa forma. Isaque não é apenas um filho biológico. Isaque, ele na verdade provém de Deus e passa por mim para a humanidade, e dele vai sair outros. É um entendimento extremamente visionário a respeito das coisas de Deus, de que os nossos filhos não são exclusividades nossas, que se nós dedicamos um filho ao Senhor, quando a gente vem na igreja, por exemplo, que o menino é pequenininho, e nós oferecemos ele ao Senhor, nós estamos entendendo, pelo menos esse seria o sentido original da coisa, de que aquele menino, para além de ser nosso, é um menino de Deus, uma menina de Deus, é uma criança do Senhor, e que o Senhor terá toda a liberdade de usar essa criança segundo os propósitos, a vontade e a direção dele. A gente não pode trazer criança na igreja para oferecer ao Senhor, consagrar ao Senhor, como se isso se resumisse a uma atitude mística, onde a gente pega a criança, bom, agora ela é do Senhor, e o pai e a mãe descansam a vida inteira sem a sua responsabilidade discipuladora e evangelizadora nessa criança, acreditando a confiança de que passou por esse ritual místico de oferenda a Deus de uma criança que agora vai ser dele. Não é? Abraão entende isso em Isaque quando ele entende que do próprio corpo dele não sai vida mais. E o milagre da vida só vem de um, é de Deus. Então Deus vai
contrariando toda a perspectiva científica que hoje nós temos com tanta clareza, não é? Hoje nós temos uma visão mais científica da vida, e Deus já estava mostrando aqui que, para além da visão científica, existe uma visão que é divina e espiritual. Quem dá vida é Deus, e Ele faz isso onde não tem, não é? E aí vai o segundo aspecto da onipotência de Deus. Ele chama à existência coisas que não existem. Esse é o Deus de Abraão, que Abraão creu. Ele tem essa perspectiva de Deus desde que ele é chamado de Ur dos Caldeus. Eu vou para onde? Não sei, mas Deus é capaz de fazer ser aquilo que não há. Esse é o Deus de Abraão. E ele pode estar se referindo ou pensando aqui também sobre duas perspectivas. A primeira delas é a ideia de Deus trazer à existência a própria criação. Deus não precisa de matéria para criar, nós precisamos. É por isso que a gente brinca aí que no mundo nada se cria, tudo se imita, não é? Porque lá atrás o Lavoisier, acho que foi ele que disse, né, que as coisas se transformam, nós precisamos de matéria para criar. Deus não precisa dessas coisas, ele apenas diz: haja e há. Haja luz e houve luz. Brote isso e brota isso. Então Deus é poderoso para trazer à existência coisas que não existem, como se elas fossem reais, como se elas existissem. Então é uma referência à criação, pode ser entendido dessa forma, como também pode ser direcionado mais uma vez para o corpo de Abraão, que não pode produzir vida, mas que Deus pode trazer filhos desse corpo mortificado. Como eu já falei aqui acima, Abraão tinha 100 anos, Sara, né, mais de idade, então não tem vida nesse corpo, mas Deus é poderoso para prometer uma coisa como se para ele aquilo já fosse real, né? E ele traz à existência então aquilo que não existe, né? E tudo isso nos mostra duas coisas inicialmente. Primeiro, que Deus é soberano e poderoso para fazer segundo a vontade e os propósitos dele. Ele traz vida aonde não há, ele pode ressuscitar mortos, ele pode fazer o que aos nossos olhos é impossível, porque não há limites para Deus. A gente viu isso aqui quando a gente estudou esse atributo da onipotência de Deus. Deus, não há limites para ele. Então ele pode realmente fazer acontecer aquilo que ele bem entende segundo os seus propósitos e segundo a sua vontade. E nos ensina também que Abraão depositou a sua fé e a sua confiança em Deus. Ele creu que as promessas de Deus poderiam se cumprir nele, ainda que ele mesmo não entendesse como isso poderia funcionar. Você compreende isso? Que às vezes Deus faz coisas, ou que nós precisamos depositar a nossa confiança como igreja, como crentes, como cidadão dos céus, em aspectos que os nossos olhos às vezes não estão conseguindo ver aquilo, mas é nesse momento que a igreja precisa confiar em Cristo, é nesse momento que o crente precisa depositar a sua confiança em Deus. Você imagina como igreja que os projetos de Deus são maiores do que os desenhos que a gente faz para essa igreja? E que quando uma igreja deposita uma confiança em Deus, ela pode avançar muito mais do que os seus olhos podem ver. Você imagina que a gente chega aqui muitas vezes como igreja do Senhor, o pastor aqui numa luta com alguns irmãos, nós precisamos sair desse lugar, esse ambiente é pequeno, a gente não consegue ver um terreno para nós, consegue? A gente não consegue quer dizer, eu consigo até ver alguma coisa, porque eu fico vendo o tempo todo, mas no geral os crentes normalmente se limitaram a isso. E você consegue entender, meu irmão, que nós podemos ser muito maior do que isso? Que nós podemos crescer muito além dessa realidade? Que a semente que Deus plantou em nós e na igreja é uma semente extremamente produtiva de ampliação, que o reino ele é expansivo, que o reino não é estático, ele não é parado, ele não é limitado. Nós é que limitamos o reino, nós é que limitamos a igreja não tem limite, ela é maior do que o pastor, ela é maior do que você e eu, ela é maior do que esse espaço.
E quando nós aprendemos, como Abraão, a sair da nossa tenda e olhar as estrelas e compreender que Deus pode nos fazer desse jeito e confiar nisso, nós nos tornamos mais ousados. Então Abraão depositou sua fé em confiança nesse Deus que prometeu coisas a ele inimagináveis. E aí o sacrifício não consumado de Isaque aponta para essa fé de Abraão. E depois lá na frente a gente vai ver o sacrifício consumado de Cristo, que vai estender essa bênção que foi creditada a Abraão para nós também. O texto não diz isso? A gente vai passar por isso um pouquinho mais na frente. O crédito não é só para ele, o crédito vai ser creditado em todos aqueles que creem como ele. Então é uma bênção extensiva a todos nós, e o sacrifício de Jesus é que vem sedimentar isso, vem ratificar isso, vem realmente dar o devido valor a isso na vida da gente. Cristo morreu em sacrifício, e o seu sangue aspergido lá no propiciatório espiritual superior e celestial nos garante essas bênçãos também de Abraão. Então em Cristo nós temos a expiação dos nossos pecados, e eles são cobertos pelo sangue do Cordeiro, e nos méritos de Cristo nós nos tornamos então justos como Abraão. E a ressurreição de Cristo vai atestar que o sacrifício de Jesus foi válido, ou seja, Deus aceitou o sacrifício de Jesus e traz ele de volta. E agora todos nós então podemos desfrutar dessa bênção da redenção pela fé nesse sacrifício, como Abraão creu lá nas promessas de Deus, né? Então não cabe a nós duvidarmos sobre a ressurreição nem de Cristo e nem a nossa, porque como diz o anjo do Senhor lá em Gênesis capítulo 18, verso 14, disse a Abraão: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Então se você ainda tem no seu coração alguma dúvida se Cristo ressuscitou, se você vai ressuscitar, se você é crente, vai ressuscitar ou não, a gente não tem porquê ter esse tipo de dúvida, porque o próprio Deus vai nos dizer na sua palavra: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Isso foi provado na vida de Abraão, foi provado na vida de Jesus e é extensivo a nós. Dito isso, vamos no verso 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. A esperança contra a qual Abraão creu é a esperança humana, né? Ele entendia que a sua vida, ou melhor, da sua vida, não podia sair uma grande nação. As promessas de Deus não cabiam dentro da realidade de Abraão. Então ele está crendo contra essa esperança, a esperança humana. Ele não se vê dentro dessa proposta. Ele não consegue entender que ele é próspero o suficiente para atender essa promessa. Às vezes a gente faz isso, a gente limita as promessas de Deus à nossa força, ao que a gente pode fazer. E Abraão está dentro dessa perspectiva, né? Ele olha para ele mesmo e vê: eu não posso ter filho, minha mulher não pode ter filho, eu não sou assim tão próspero a ponto de comprar isso tudo, né? Então ele não se vê. E além do mais, né, já sendo velho juntamente com a sua esposa. Mas contra toda essa perspectiva humana, ele creu que mesmo assim Deus, o Deus que dá vida aos mortos, o Deus que chama à existência coisas que não existem, como se elas já existissem, foi o Deus que prometeu a ele que ele seria pai de muitas nações. Então ele deposita a sua fé e a sua confiança nele. Ele crê nisso. E ele creu confiadamente. Então quando você lê aí, por exemplo, Abraão creu contra toda esperança, e em esperança creu, é como se estivesse dizendo, a Bíblia estivesse dizendo assim: ele creu confiantemente de que Deus realmente poderia fazer aquilo que ele prometeu. Ele creu contra todas as expectativas contrárias. E para que nós pudéssemos entender a amplitude dessa fé, a fé desse patriarca, Paulo faz uma citação aí no finalzinho, você está vendo que está entre aspas aí no texto, é uma citação de Gênesis 15, verso 15, não é? E nessa citação, ela é muito interessante. Eu vou pedir o Helder para botar Gênesis 15, verso 5, olha só, é verso 5, tá, Helder?
ou melhor, levando Abraão para fora da tenda, disse: olha para o céu e conte as estrelas. Já pensou nisso? Lembra lá na década de 80, não sei se você fazia luau, a gente ia para a praia, deitava com a cabeça para cima naquela noite escura, e aquele céu lindo, estrelado. Na roça também é legal fazer isso, né, irmãos? Acho que é até melhor, né? Acho que na roça dá mais onda, hein? Entende o que Deus fez com Abraão? Olha para as estrelas, tenta contar, e prosseguiu: assim será a sua descendência. Paulo usa isso para mostrar o quê? A expansão da promessa. Não foi feita só a ele. Em Cristo isso chega. Nós somos, entre aspas, como essas estrelas que ele não conseguiu contar. Nós somos esse povo todo que veio saindo da fé de Abraão e que vai crescendo, crescendo e vai crescer até o dia que Jesus voltar, amém? E eu e você, como igreja aqui em Pouso Alegre, somos desafiados a botar mais estrela nesse céu, a evangelizar, a falar de Jesus, a crescer, a sair desse cubículo que nos espreme aqui e nós nos expandirmos como primeira igreja batista aqui. Aqueles que têm a fé de Abraão, já pensou isso? Primeira igreja batista de Pouso Alegre. Aqueles que têm a fé de Abraão, pegou bem, pegou? Aqueles que têm a fé de Abraão. Texto base, nosso texto: sai da tua tenda e conta as estrelas do céu. Olha, pentecostalizou agora, hein, mano? Agora é pregador da prosperidade, é coach. Não é, é Bíblia. É Bíblia. O povo de Deus é o povo: pastor, a gente tem que crescer em qualidade. Fecho com você em gênero, número e grau. Temos que crescer com qualidade, mas número também é resultado. A gente também tem que crescer em tamanho, crescer para os lados, para cima, tomar território. Isso é o povo de Deus. Essa última parte do texto é a referência à amplitude da promessa. Ela não está restrita aos descendentes naturais de Abraão, como a gente já falou, mas envolve toda a sua descendência, incluindo principalmente Cristo e todos os remidos do pecado pelo seu sacrifício na cruz. Eu quero fazer uma pequena digressão aqui para falar da situação de Abraão. Ponha-se você no lugar desse homem. Deus fez uma promessa extraordinária a ele, mas entre ele e a realização dessa promessa encontrava-se um grande empecilho: a sua impossibilidade humana. Numa situação dessa, Abraão poderia fazer três coisas. Primeiro, pensar que tudo não passava de um sonho. Segundo, duvidar e desanimar diante dos fatos. Não é isso que muitas vezes acontece quando você precisa ter fé, mas você soma tudo e pensa assim: isso é desanimador. Então você desanima. Terceiro, olhar para frente, confiar no Deus da promessa. A pergunta é: qual alternativa você e eu poderíamos escolher? Por que eu estou perguntando isso para você? Porque nós estamos diariamente no lugar de Abraão. E eu não estou aplicando isso somente às promessas que Deus faz ao seu povo hoje. Você pode ter coisas que você entende de Deus, que é uma promessa de Deus para a sua vida, e você vê os empecilhos que estão no caminho. É o meu marido que eu queria que fosse convertido, é a minha mulher que eu queria que fosse uma crente bíblica lá de Provérbios 31, é difícil, viu, irmão? Provérbio 31 lá, mulher virtuosa. É o meu filho que eu gostaria que ele fosse crente, santificado no Senhor, fizesse parte lá das coisas da igreja. A gente tem tudo isso que Deus às vezes fala com a gente como pessoa, mas aí você vê as impossibilidades: isso aqui não vai mudar, aquilo ali nunca vai acontecer, meu marido nunca vai converter. E também a grande promessa da ressurreição futura. Às vezes você está na igreja, mas essa coisa da ressurreição não é definida no seu coração, e você ainda tem aquela pulga atrás da sua orelha que pergunta assim: será que realmente Cristo ressuscitou? Será que isso não é história? Será que eu também, quando morrer, vou ressuscitar? Deus nos prometeu e ratificou essa promessa da ressurreição em Cristo, que nós, assim como Abraão, nós vamos herdar a terra prometida também, amém? Então veja bem,
uma coisa: nós temos a opção de duvidar e andarmos desanimados, desencorajados, tristes, deprimidos, chorando pelas coisas que dão errado na vida. A gente tem essa opção, mesmo você dentro da igreja. Você vem para cá, ouve essas coisas todo dia, mas quando você chega na sua casa, na sua vida, que você entra em contato com o seu mundo, que não corresponde muito bem às bênçãos, que você acha que é bênção na sua cabeça, que às vezes nem está na Bíblia, aí vem a tristeza, vem o desânimo. Isso é uma opção. Ou nós nos apropriamos dessa promessa de Deus e vivemos na alegria do Senhor, independente das circunstâncias dessa vida. Você imagina que lá em João capítulo 8, verso 56, Jesus disse uma coisa enigmática. Abraão viu esse dia e fez o quê? Se alegrou. Os olhos de Abraão estavam muito além da sua vida. Os olhos de Abraão estavam muito além da sua perspectiva humana, dos seus problemas, das suas impossibilidades. E é aonde os nossos olhos precisam estar sempre. É por isso que Paulo vai dizer: se você já ressuscitou com Cristo, se você é uma nova criatura, pensa nas coisas que são do alto, porque lá é imperecível. Diferentemente de Abraão, nós temos o privilégio de podermos olhar para trás e aprendermos com ele a termos fé. Abraão só podia olhar para frente. A gente pode tridimensionar a coisa. A gente pode olhar para trás, aprender com ele. A gente pode olhar para hoje, ver o que Deus está fazendo e aprender com o hoje. E a gente pode ter a esperança do futuro, com aquilo que Deus ainda vai fazer com o seu povo e com a sua igreja. No verso 19... O verso 19 mostra as circunstâncias que inviabilizavam os olhos humanos o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. Então ele vai dizer assim: sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois ele já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. O que é que Paulo estava dizendo? Não sai mais criança desse lugar. Não tem mais vida aí. Está mortificado, está amortizado, não tem como gerar. O texto não fala se Abraão teve lutas interiores nesse momento da sua vida, mas é possível que sim. É possível que em algum momento Abraão parou para pensar em tudo que estava acontecendo e se isso fazia algum sentido para ele. Ele não é uma máquina de fé. Uma coisa que a Bíblia... isso é incrível na palavra de Deus. Hoje à noite, por exemplo, nós vamos ter aí a homenagem ao Dia das Mulheres, né? Meus parabéns a todas as mulheres presentes, mas hoje à noite que a gente vai fazer a homenagem, eu vou pregar sobre uma mulher extremamente improvável nas Escrituras, que se tornou um referencial de fé, Raabe. Por que isso é legal? Porque é o caso de Abraão. A Bíblia não é um livro de super-heróis. A Bíblia, ela revela a pecaminosidade do ser humano, a fraqueza do ser humano, a impossibilidade do ser humano e a grandeza e o poder de Deus. A Bíblia é isso, é o livro de Deus, não é dos homens. Ela não quer exaltar pessoas, ela quer exaltar Deus. Então o homem, ele está sempre lá. Você percebe que é sempre a menor tribo, o improvável, aquele que ninguém esperava que pudesse dar frutos. Já percebeu isso na Bíblia? Jesus vem lá daquele cantinho. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Não vem nada, não é? Davi é o pastorzinho lá do rebanho que não tem crédito nem na sua família. É assim que Deus faz. Por que ele está mostrando isso? Porque ele está pegando improváveis. É Raabe, que é considerada lá prostituta, e depois disso ela se torna além de estar na galeria da fé, ela é listada na genealogia de Jesus. Ela é a tataravó de Davi. Ela nem é judia. É o Deus dos improváveis. Porque a Bíblia não quer mostrar a probabilidade do ser humano,
quer mostrar o quanto Deus é grandão, poderoso, majestoso, maravilhoso, perfeito. É só Ele que é desse jeito. Então Abraão poderia sim ter momento de crise na sua vida. Será que isso faz sentido? Será que eu não estou escutando um passo? Será que eu não estou esquizofrênico? Você sabe quais são os sintomas da esquizofrenia? Estou vendo coisas, estou ouvindo coisas. Tem uma pessoa muito maior do que eu. Hoje a gente dá o nome de disco voador, né, que pôs um chip na minha cabeça e está me controlando. Sabia que muitos esquizofrênicos falam isso? Estou sendo perseguido pelo FBI. Você não sabe as coisas que eu já enfrentei, meu irmão. É que não dá tempo de eu contar. Provavelmente Abraão passou por muitas inquietações, como muitas vezes nós passamos quando nós estamos entre o crer e o duvidar, mas a sua fé, a fé de Abraão superou seus medos, né? E é nessa fé que ele colocou seu coração e sua confiança, e em Deus ele ganhou força, e a prova disso é que ele deu glórias a Deus, como diz o texto. Dar glórias a Deus é reconhecer que Deus está no controle, é dar os devidos créditos a Deus, é estar plenamente convencido de que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele havia prometido. Nós honramos a Deus quando nossos corações descansam nisso, nessa certeza de que nós estamos seguros nas mãos de Deus. Quando a gente confia na palavra dEle, nós vivemos sobre a tutela dEle, né? E quando confiamos nele, mesmo que tudo parece desfavorável ao cumprimento das suas promessas, nós estamos glorificando o nome dEle. Esse é justamente um dos objetivos da fé. Tirar de nós, presta atenção nisso, porque isso é importante. Um dos objetivos da fé em Deus, da confiança em Deus, como Abraão teve, é tirar de nós as preocupações com essa vida e nos liberar para o serviço cristão. Essa coisa de eu estou na igreja há tantos anos, eu não consigo servir a Deus, porque eu estou sempre resolvendo o problema da vida. Não é isso que Deus quer para você. O que Deus quer é que você deposite a confiança de que Ele está cuidando da sua vida, de que Ele está cuidando das suas coisas. É isso que é confiança em Deus, para que você seja liberto para fazer o serviço dEle. Deixa eu dar um testemunho pessoal rápido. Poucas pessoas aqui sabem que eu estou construindo uma casa. Eu acho que eu nunca orei ao Senhor pela minha casa. E ontem minha mulher revelou a mesma coisa para mim. Nunca orei por essa casa. Sabe por quê? Porque isso não é problema meu. Eu não estou nem aí se ela vai subir ou se ela vai cair. Eu já falei até para minha mulher que se alguém chegar e falar assim, dou tanto, eu vendo na hora. Ainda faço uma viagem. Nunca orei por aquela casa. Já fiz churrasco na casa, mas não oro por ela. Porque eu entendi que aquilo ali Deus já sabe que eu preciso. Eu já orei o suficiente na minha vida por aquilo ali. Hoje eu oro por igreja. Eu oro pela vida dos outros. Eu oro pelo reino de Deus. Eu estou livre para servir, eu não tenho preocupação com essas coisas, porque isso não é vital para a minha vida. Deus sabe, eu preciso dessa segurança, eu vou envelhecer, preciso de um lugar para morrer, né? Alguma coisa assim, não é verdade? Mas isso não é vital para mim, não faz aquele sentido todo para a minha vida. Perdeu, não tem brilho. Brilho para mim é ver essa igreja crescer, brilho para mim é ver sua vida ser edificada, brilho para mim é ver o reino de Deus prosperando pelo mundo. Minha preocupação hoje é se os meus irmãos estão sofrendo lá na África. Minha preocupação e a minha oração hoje é pelo meu irmão que recebeu um diagnóstico terrível e está lá no hospital sem esperança. A minha oração é para isso. Eu não oro mais por essas coisas. A fé, a confiança em Deus é isso, é liberar você para você servir a Deus. O serviço cristão é espalhar justamente essa semente do Evangelho. A gente já está caminhando para o final.
O resultado da fé de Abraão, então, não foi a prosperidade que a maioria dos homens de hoje esperam da fé. Resultados materiais, humanos, temporais. Antes, foi o maior presente que Deus pode dar a um pecador: a justificação pela fé. Em consequência, diz a palavra de Deus aí no verso 22, isso lhe foi creditado como justiça. Esse é o presente. É dentro disso que eu acabei de falar, mas isso aqui, que entra aquela palavra de Jesus. Não se preocupa com o que você tem para comer, beber, vestir. Deus já sabe que você precisa dessas coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, elas vão sendo acrescentadas na sua vida de acordo com a sua necessidade. Eu nunca vou ficar devendo aos outros porque estou construindo casa. Nunca vou deixar de ser dizimista fiel porque estou construindo casa, ou porque eu tenho que viajar, porque eu tenho que fazer isso tudo. As prioridades do reino estão sempre na frente. As coisas, outras coisas, Deus já sabe que eu preciso delas. Eu não tenho que me preocupar com isso. Os versos 23 e 24 falam a extensão da bênção de Abraão. A palavra lhe foi creditada, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo. O que é que isso quer dizer? Que Abraão foi uma pessoa representativa, né? O que Deus fez com Abraão vale para todos nós. O método de salvação, como eu já disse aqui em outros dias, o método de salvação de Deus em relação a Abraão é o mesmo usado para todos os pecadores. Todos os pecadores são salvos da mesma forma, pelo mesmo método. E Paulo acrescenta que Deus vai creditar justiça então a todos nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Então essa fé que nós depositamos na ressurreição de Cristo, ela vai valer para nós como justificação igualzinho a Abraão. Então veja a importância de se crer na ressurreição de Jesus Cristo. Acreditar nessa ressurreição é acreditar que Ele é o Messias prometido, é acreditar que a sua morte foi aceita por Deus como oferta pelos nossos pecados, é acreditar em sua morte, é acreditar que em sua morte nossos pecados foram expiados. A gente já falou um pouquinho sobre o que é expiação, não é? É acreditar que em sua ressurreição nós fomos justificados. E não é por acaso que a ressurreição de Cristo então é a pedra angular da fé cristã. Se tirar a crença na ressurreição da igreja, acabou a igreja, ok? Se tirar a crença na ressurreição da vida de uma pessoa, acabou completamente o cristianismo na vida dela. O verso 25, como diz alguns comentaristas, então é uma declaração abrangente do evangelho e finaliza a ideia: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ou seja, Cristo morreu para pagar a nossa dívida de pecado e ressuscitou para acreditar em nossa conta créditos de justiça. Louvado seja o Senhor por isso, amém? Como é que a gente conclui isso? Palavras finais de conclusão. Eu creio que a maior lição que nós podemos aprender aqui hoje é que Abraão nos ensina é crer contra toda a esperança, e Abraão creu nisso. Se a gente for olhar para as circunstâncias da vida, se a gente for pôr a cabeça toda hora nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, a gente não vai fazer nada nessa vida com Deus. Abraão nos ensina a crer contra toda perspectiva humana, a depositar nossa fé só no Deus. Abraão também nos ensina a crer contra as possibilidades. Abraão nos ensina a ver além do nosso alcance, a confiar em Deus que tudo pode. Ele pode ver mais do que o que você vê. Ele pode ver mais do que o que a igreja vê. Quantas coisas você espera em Deus? Talvez algumas você já desistiu porque nem você crê mais que isso seja possível. É um filho que você entregou nas mãos de Deus porque você também não crê mais. É uma causa improvável, uma doença incurável, uma família despedaçada. É a dor do luto que não vai embora. Mas acima de tudo, creia na vida eterna, nas conquistas de Cristo na cruz, na justificação pela fé, porque é isso que nos traz paz, alegria e esperança. Confie em Deus que tudo pode, pois
Mais uma vez, como disse o anjo do Senhor a Abraão, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Nada é impossível para Deus. Então olhe a vida, olhe a igreja, tudo com os olhos de Deus, porque os nossos olhos são muito limitados e Ele vai nos levar para baixo. Mas quando nós olhamos com a fé de Abraão, nós ficamos libertos para servir ao Senhor. Entenda uma coisa: Deus já sabe das suas necessidades. Se Ele não te deu ainda o que você precisa, é porque não é a hora. Ele já conhece as suas necessidades. Você já está cansado de orar há 300 anos. Está na hora de você confiar que Deus sabe e servir a Deus como Abraão. Tem hora que não é mais tempo de orar, é tempo de servir, é tempo de trabalhar, é tempo de se preocupar com os outros, é tempo de olhar o mundo, a igreja, com os olhos de Deus, nessa confiança de que Deus está no controle de tudo. Ele sabe exatamente das coisas que eu preciso. Eu preciso de roupa, eu preciso de comida, eu preciso de abrigo, eu preciso de família, eu preciso de companhia. Deus sabe já disso. Agora, se eu ficar amarrado nisso o resto da minha vida, é só sofrimento. Eu preciso aprender a viver a vida cristã como ela é, com alegria no Senhor, vendo que todas as coisas terão o seu dia e o seu tempo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos, pois grande é a tua majestade e o teu poder. Nós te louvamos, Senhor, porque em ti podemos confiar. Pai, nós queremos dizer ao Senhor que a nossa vida está diante do Senhor. O Senhor conhece, ó Deus, todos os nossos problemas e preocupações, desde o momento em que acordamos até a hora que nós dormimos. Não permita que essas coisas nos aprisionem. Não permita que essas coisas tirem de nós a nossa fidelidade ao Senhor, o nosso zelo, o nosso serviço, o nosso amor e a nossa entrega ao Senhor. Liberta o teu povo, ó Deus, dessas prisões da vida, para que o teu povo possa te adorar por completo. Em nome de Jesus, nós nos entregamos em tuas mãos nesta hora, hoje e sempre. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado e deseja a paz de Jesus para ela. Deus te abençoe.